Olá, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui com vocês de novo, mais uma vez. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre a vida de Josué, né? E o tema que a gente vai pensar hoje é colocando a nossa fé em ação. O trecho que a gente vai estar pensando hoje está em Josué 1 a 3. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Então Josué ele foi um homem muito vitorioso, né? Ele experimentou grandes intervenções de Deus na vida dele. E Josué também ele cumpriu o plano de Deus. E hoje eu queria chamar a nossa atenção para a postura que ele teve, né, diante de Deus para que isso acontecesse na vida dele. Só que antes, eu queria contar um pouco o contexto da história que a gente acabou de ler. Então, o que aconteceu é que, de uma maneira muito poderosa, né, Deus tinha livrado Israel de uma escravidão terrível no Egito. Depois de 40 anos vagando no deserto, a antiga geração do povo de Deus, ela morre, né? E os únicos que ficam vivos é Josué e Caleb. E nesse momento eles estão bem na frente da terra prometida. E é nessa hora então que Deus vira para Moisés e fala que ele não ia poder entrar, né, na terra prometida. Então, naquele momento Moisés ele então morre e Deus sepulta, né, Moisés num monte na planície de Moabe. Então depois que Moisés morre, né, chega a hora então de Josué, que foi o auxiliar de Moisés, assumir e entrar na terra prometida, né? E aqui que eu quero que você tente imaginar comigo, né? Entre Josué e o objetivo dele, que é entrar na terra prometida, tinha uma grande barreira. E essa grande barreira era o Rio Jordão. O Rio Jordão, então, naquele momento era o que estava impedindo, né, que o povo de Israel chegasse até a terra. E o Jordão, na época, pela largura que ele tinha, né, era humanamente impossível, né, atravessar ele. Então, o povo ele só ia conseguir atravessar então o Rio Jordão se fosse por uma intervenção de Deus. Então, encurtando bem a história, né, Josué ele ouve o chamado de Deus, ele crê na promessa que Deus tinha dado para ele e então ele convoca o povo para atravessar o Jordão em direção à terra prometida. E é bem nesse momento, né, que o milagre de Deus acontece. Quando os sacerdotes, né, que estão carregando, né, a arca e eles encostam o pé na água, a presença de Deus que estava representada pela Arca da Aliança interrompe o fluxo do rio e abre um caminho para que o povo pudesse passar pela terra seca. Não é incrível isso, né? E não tem como negar que esse grande milagre, né, na verdade, foi resultado da fé que Josué teve em Deus. É dessa confiança que Josué teve na promessa de Deus. E isso trouxe, então, a primeira grande vitória na vida de Josué, quando ele estava na liderança do povo. Então hoje eu quero pensar com vocês sobre 3 características da vida de Josué que ensina a gente a ter realmente uma vida produtiva e vitoriosa diante de Deus. Então a primeira característica de Josué era a humildade, né? Então tem muita gente que entende que ser humilde é você se diminuir, ou ficar falando o tempo todo, por exemplo, que você não pode, que você não consegue. Só que qual que é o problema disso, né? O problema disso é que se você pensa assim, que ser humilde é isso, né? O que vai acontecer é que quando Deus te falar para fazer alguma coisa, o que você vai fazer? Provavelmente você vai fugir, provavelmente você vai querer se esconder, não é verdade? Né? E na verdade, nem é isso que a Bíblia fala, né, e ensina sobre humildade. Então, presta atenção, então, como Josué, né, que tinha esse coração humilde, respondeu para Deus. Então, em Josué 1:2, Deus fala assim para Josué: Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas.
E olha só como ele responde, como Josué responde a Deus, né? Interessante que Josué ele não responde com palavra, mas com atitude. Então, ele chama os outros líderes e fala o seguinte: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões daqui a 3 dias, porque daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. E o que eu queria chamar a atenção, primeiro, é que quando Deus chama Josué, em nenhum momento você vê ele se escondendo ou se menosprezando. Em nenhum momento você vê Josué falando: ah, Deus, o Senhor me chamou, só que eu não consigo, né? Moisés era Moisés, mas quem sou eu para fazer isso que o Senhor está me chamando, né? Não, você não vê em nenhum momento Josué fazendo isso, né? Então, Josué, muito pelo contrário, ele acreditou no que Deus falou. Josué, ele creu que Deus ia fazer aquilo que ele estava falando. E logo que ele ele ouviu, né, a promessa de Deus, ele logo já se levantou e convocou todo o povo para atravessar o Jordão, né? Então, é aí que muita gente se confunde, né? Sobre o que é humildade, né? Humildade, então, não é mediocridade, né? Humildade reconhece sim que a gente, sem Deus, a gente é limitado, né? Mas ser humilde diante de Deus não deve fazer de jeito nenhum a gente ter medo, né? Mas sim, ser humilde diante de Deus tem que produzir na gente o contrário, precisa produzir fé e precisa produzir coragem na nossa vida, né? E eu quero puxar 2 exemplos na Bíblia para a gente entender um pouquinho melhor isso, né? Então, o primeiro exemplo do que não é ter uma atitude de humildade é quando Deus chama Moisés, né? E Moisés, então, quando Deus chama ele está diante da sarça ardente, né? Moisés, diante da convocação de Deus, ele começa a falar que ele não ia conseguir falar com o faraó, né? Só que como Deus reage quando Moisés fala que ele não ia conseguir? Você lembra da reação de Deus? Deus, ele se ira com Moisés, não é verdade? E a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Se Moisés ele estivesse sendo humilde, se ele estivesse sendo correto, tendo a atitude correta diante de Deus, você acha que Deus ia se irar com ele, não é verdade? E um segundo exemplo que eu quero trazer também é quando Deus chama Gideão. E Gideão, quando ele ouve Deus chamando ele, em vez de confiar que Deus ia capacitar ele, ele começa, igual Moisés, a se diminuir. E dizendo que ele não era guerreiro valente coisa nenhuma e que ele, na visão dele, ele não ia conseguir cumprir o que Deus estava chamando para ele fazer. E aí como Deus reage? Né? Deus fica irado. Assim como Deus ficou com Moisés, Deus fica irado com Gideão. E a pergunta de novo é, se Gideão tivesse sendo humilde de verdade, por que Deus ficaria irado com ele? Então, ser humilde não é você se menosprezar a você mesmo, mas é confiar que o Deus que te chama é o mesmo Deus que te capacita. E escolher ir com fé e coragem baseado no que Deus te disse que vai fazer. Então, para ficar mais claro isso, é só a gente pensar em Jesus, né? Então, Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Foi Jesus mesmo que disse uma vez, em Mateus 11:29, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, como Jesus era, né? Jesus, ele mesmo disse que ele era humilde. Mas ao longo da vida dele, aqui na Terra, né? Será que a gente viu Jesus se diminuindo ou recuando aos desafios? Ou falando que ele era fraco e que ele não ia conseguir fazer alguma coisa, né? Então, humildade, de acordo com a palavra de Deus, não é isso. Humildade não é você se desmerecer, né? Claro que também eu não estou incentivando então que a gente agora comece a se sentir o bom, como se a gente não precisasse mais de Deus. É óbvio que não estou defendendo isso, mas por saber que Deus fez a gente pessoas capazes e que a gente é útil sim e foi criado para ser útil para a obra dele. É muito importante que a gente busque, então, ter um conceito equilibrado de nós mesmos, como fala lá em Romanos 12:3. Então, quando a gente se menospreza, né, a gente, na verdade, está pecando. E que pecado é esse? É o pecado de não crer no que Deus fala sobre a gente, né? Então, no fundo, é insinuar que talvez Deus tenha acertado com os outros, mas tenha errado com a gente.
né? E o maior prejuízo disso é que quando a gente tem esse tipo de pensamento, isso paralisa a nossa vida. Então a gente não pode confundir humildade com a gente ficar se menosprezando, né? Então humildade não é ficar se diminuindo ou arranjando desculpa para não fazer aquilo que Deus está falando para a gente fazer, né? E também a gente tem que evitar, né, esses sentimentos de não se sentir bom o bastante, porque isso não é humildade. Mas humildade o que é? Humildade é fazer como Josué, que quando Deus apresentou o que ele faria através da vida dele, Josué ele não recuou, mas ele escolheu ser forte e corajoso, porque o coração dele confiou em Deus para cumprir a missão dele, né? Então essa é a primeira lição que eu queria deixar, que é a humildade de Josué, que não significava ele ficar se diminuindo, mas dele confiar, né, nessa capacitação que Deus com certeza ia dar para ele se ele confiasse em Deus, né? Então a segunda coisa interessante também na vida de Josué que eu quero destacar é a fé de Josué. Então, Josué era uma pessoa cheia de fé, né? E o que é uma pessoa de fé, né? Então, fé, primeiro, não é pensamento positivo, né? Tem muita gente que pensa que ter fé é ficar sentado, sem fazer nada, e só porque ela tem pensamento positivo, né? Vai acontecer as coisas, né? Esse tipo de pessoa, na verdade, não entendeu o que é fé. E normalmente pensa que a promessa de Deus também, ela vai se cumprir automaticamente, independente da nossa fé. Só que fé não é isso, né? E se não é isso, então, o que é fé? Fé é o que Josué fez, né? Quando Deus convocou Josué, Deus garantiu as promessas dele para ele, né? Só que não tinha só a parte de Deus, tinha a parte de Josué também, né? Que Josué ia precisar fazer para que as promessas de Deus pudessem se cumprir. E o que Josué fez? Será que Josué ficou sentado? Josué ficou parado? É óbvio que não, né? A gente viu que Josué ele se levantou e logo depois ele convocou todos os líderes para avisar o povo para se preparar e preparar as provisões para que em 3 dias eles estivessem fazendo o quê? Botando o pé no Jordão. Então, o que a gente pode ver com a fé de Josué? Primeiro, a fé de Josué era uma fé ativa. Ele se levantou, ele convocou o povo, ele seguindo, né, o que Deus tinha dito, ele colocou o pé no Jordão. Segunda coisa que a fé de Josué sabia que Deus é quem ia dar êxito para ele, né? Só que ele não precisava ao mesmo tempo ser responsável... Só que ele precisava ao mesmo tempo ser responsável em cumprir também a parte dele. Seja orando, seja fazendo as coisas que Deus tinha falado. E isso que é uma fé de verdade. A fé de verdade é ter uma fé ativa. Então um exemplo que eu quero dar é que se Deus, por exemplo, me chamou para ser médico, né? Eu te pergunto, se eu não me esforçar, se eu nunca estudar, será que Deus vai cumprir as promessas para mim? É óbvio que não, né? Então, a mesma coisa, né? Com a fé, né? A mesma fé que me faz confiar que Deus vai fazer o que Ele prometeu, é a mesma fé que precisa me mover para dar o meu melhor para Ele. Ou seja, se Deus me chamou para servir no ministério na igreja, né? Se eu não der o meu melhor, né? Se eu nunca me dedicar, né? Se eu não chegar no horário, né? Se eu não confiar, aliás, se eu confiar e achar que Deus vai fazer tudo, né? Então Deus não vai poder tocar a vida das pessoas através de mim quando eu ministrar, não é verdade? Então ter fé é crer no impossível de Deus, mas sem abrir mão de ser responsável, né, com a nossa parte, daquilo que a gente precisa ser fiel para que as coisas funcionem. Certo? Então a obra de Deus é feita por Deus, mas precisa da cooperação da nossa parte. E Deus é quem faz o milagre, sim, mas nós pela fé somos os agentes de Deus que Ele usa para colocar o povo, né, para colocar os pés no Jordão. E o que é colocar os pés no Jordão, né? É ser fiel naquilo que é natural, é fazer a nossa parte diante do que Deus pede para a gente fazer. E quando a gente se levanta, quando a gente dá o passo e se responsabiliza, Deus se encarrega de cumprir a parte dele. Então, por isso, Deus espera que a gente tenha essa fé ativa,
como a de Josué. E ter também um coração responsável por cuidar da nossa parte, porque quando a gente tem esse coração, né, responsável, né, se aquilo que a gente está se comprometendo vem mesmo de Deus, com certeza Ele não vai deixar de cumprir a parte dele quando a gente cumprir a nossa, né? E a última característica que eu queria compartilhar sobre Josué é a persistência, né? Então a gente vê que a fé de Josué, ela começou bem antes de quando ele foi chamado por Deus para assumir o lugar de Moisés. E essa é uma lição que a gente precisa aprender, né? Ao longo da Bíblia, você pode reparar, Deus quase nunca chama alguém que não está fazendo nada, mas Ele sempre chama alguém que está trabalhando com Ele, e pessoas que Ele sabe que vão corresponder com fé ao que Ele está sinalizando. Então, se a gente for lembrar da história de Josué, né, a gente vai ver que Josué ele não liderou a geração dele, porque a geração dele, que era a geração anterior, eram 600 mil homens, e somando as mulheres e crianças dava quase 2 milhões de pessoas. E o que aconteceu com a geração de Josué? Aquela geração ela morreu no deserto, né? Só que daquela geração, 2 pessoas elas tiveram fé, e uma delas foi Josué. E é muito bonito ver, né, que durante esses 40 anos que Moisés teve que lidar com esse povo, quem esteve do lado de Moisés? Foi Josué, mostrando essa fé persistente, essa fé de corresponder àquilo que Deus estava fazendo. E com isso eu queria que a gente olhasse para a fé de Josué e se perguntasse, será que a gente não está precisando ter uma fé mais persistente como a dele, né? Então que a gente possa olhar para a vida dele e se inspirar na persistência da sua fé. Por isso hoje eu quero terminar com uma palavra, né, de encorajamento para a igreja, né? Hoje a gente está comemorando 44 anos, pela graça de Deus, né, da nossa igreja, né? E eu queria deixar esse exemplo, né, da vida de Josué, essas 3 características da vida dele para encorajar a gente, encorajar a nossa igreja, encorajar para aquilo que Deus tem reservado para a gente daqui para frente, né? Então, para terminar, eu queria relembrar então essas 3 características. Então, a primeira é buscar ter a humildade de Josué, de não se diminuir, né, quando tem desafio, mas de confiar que o Deus que chama é o mesmo Deus que te capacita. Segunda coisa, te incentivar que você tenha essa fé de Josué, né, que confiava sim que Deus podia fazer o impossível, mas ao mesmo tempo era muito responsável pelo que ele precisava fazer da parte dele. E terceiro, quero incentivar a igreja a buscar essa fé persistente, assim como Moisés, né, teve o apoio de Josué, a gente também poder se apoiar um no outro. E eu acho que uma maneira muito prática da gente fazer isso é lembrar que no mundo a gente já tem muitos críticos, né? Só que na igreja não. A gente precisa encorajar as pessoas assim como Deus encorajou Josué. Então toda vez que você vê um irmão, né, se empenhando em fazer um bom trabalho, que você possa encorajar ele, né, e reconhecer aquilo que ele está fazendo, né, e reconhecer que ele tem feito um bom trabalho, né? E isso já é um grande incentivo para que a nossa fé não só cresça, né, mas possa ser persistente, né? Então que nesses tempos difíceis, né, a gente possa olhar para esses exemplos de fé, incorporar esses princípios de vida da vida de Josué e poder também, assim como Josué, levar uma vida vitoriosa diante de Deus. Então a minha oração é que Deus possa abençoar a nossa vida mais uma vez, né? E que essa palavra possa trazer ânimo para a sua vida, ok?